A química é uma ciência fundamental que estuda as propriedades e transformações da matéria. É uma disciplina que pode ser considerada desafiadora para aqueles que não têm uma formação específica na área, mas, ao mesmo tempo, é uma ciência muito importante para a compreensão do mundo que nos rodeia. A química está presente em tudo que é tangível no mundo. Comemos e bebemos química, vestimos química, nos tratamos com a química, nos embelezamos com a química e morremos em razão da química. Com isso em mente, neste artigo, vamos revisar os conceitos mais importantes da química para aqueles que não têm uma formação em química. Átomos e moléculas. O átomo é a menor unidade de matéria que mantém as propriedades químicas de um elemento químico. Por exemplo, na sódio, K, potássio e K, cálcio. Ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. As moléculas são formadas por átomos que se combinam entre si por meio de ligações químicas, por exemplo, o 2, oxigênio, Cl2, cloro e H2, hidrogênio. Essas ligações podem ser covalentes ou iônicas. Tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta fundamental da química. Ela é composta por elementos químicos organizados de acordo com suas propriedades físicas e químicas. Cada elemento químico é representado por um símbolo de duas letras e é classificado de acordo com seu número atômico e sua configuração eletrônica. A tabela periódica é organizada em linhas horizontais chamadas períodos e colunas verticais chamadas grupos. Cada elemento químico é identificado por um símbolo químico e uma posição única na tabela. Uma das propriedades importantes da tabela periódica é a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. Isso significa que as propriedades dos elementos químicos tendem a se repetir em intervalos regulares, o que é uma consequência da sua organização na tabela. Por exemplo, os elementos do mesmo grupo tendem a ter propriedades químicas semelhantes, como o número de elétrons na camada de valência, enquanto os elementos do mesmo período tendem a ter propriedades físicas semelhantes, como o tamanho atômico. Estados da matéria. Os três estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. A transição de um estado para outro pode ocorrer por meio da mudança de temperatura ou pressão. Outros estados da matéria também existem, como o plasma, um estado gasoso ionizado, e o estado sólido amorfo, que não possui uma estrutura cristalina definida. No estado gasoso, as moléculas estão com maior separação entre si. No estado líquido, as moléculas estão mais próximas. No estado sólido, as moléculas estão praticamente juntas entre si. Reações químicas. Uma reação química ocorre quando duas ou mais substâncias são combinadas para formar uma nova substância. Durante uma reação química, as ligações químicas são quebradas e formadas, resultando em uma mudança nas propriedades químicas da substância. As reações químicas podem ser classificadas em várias categorias, incluindo reações de síntese, degradação, simples troca, dupla troca e combustão. Cada uma dessas categorias é caracterizada por um conjunto específico de reagentes e produtos. As reações químicas são descritas por uma equação química, que é uma representação simbólica dos compostos envolvidos na reação e de seus estados físicos. A equação química também descreve as proporções relativas de cada composto e os estados físicos em que eles existem antes e depois da reação. Durante uma reação química, a lei da conservação da massa é respeitada, o que significa que a quantidade total de massa dos reagentes é igual à quantidade total de massa dos produtos. Isso ocorre porque os átomos não são criados ou destruídos durante uma reação química, mas apenas rearranjados. Equilíbrio químico. O equilíbrio químico ocorre quando a taxa de reação direta é igual à taxa de reação inversa. Nesse estado, a concentração dos produtos e dos reagentes permanece constante ao longo do tempo. O equilíbrio químico é importante para a compreensão de muitos processos químicos, como a formação de ácidos e bases. O equilíbrio químico é influenciado por vários fatores, incluindo temperatura, pressão, concentração e catalisadores. Por exemplo, um aumento na temperatura pode aumentar a taxa da reação, levando a um novo equilíbrio com concentrações diferentes dos produtos e reagentes. Uma mudança na concentração dos reagentes ou produtos também pode deslocar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda. O equilíbrio químico é importante em muitos processos industriais e naturais, como a produção de amônia e a respiração celular.
O estudo do equilíbrio químico é crucial para a compreensão das propriedades e comportamentos dos sistemas químicos, permitindo a previsão e controle de reações químicas para aplicações práticas em diversas áreas, como a indústria química, farmacêutica e ambiental. pH. O pH é uma medida da acidez ou basicidade de uma solução. O pH varia de 0 a 14, sendo 7 neutro. Uma solução com pH abaixo de 7 é considerada ácida, enquanto uma solução com pH acima de 7 é considerada básica. A escala de pH é importante para entender muitos processos químicos, como a digestão e a neutralização. Termodinâmica. A termodinâmica estuda os conceitos fundamentais de energia, trabalho e calor, bem como suas relações com as propriedades termodinâmicas, como temperatura, pressão, volume e entropia. As leis da termodinâmica, que são fundamentais para a compreensão da termodinâmica, incluem a primeira lei da termodinâmica, que estabelece que a energia total de um sistema é conservada, ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. A segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar ao longo do tempo, ou seja, que os processos naturais são irreversíveis. A terceira lei da termodinâmica, que estabelece que a entropia de um sistema puro em equilíbrio térmico absoluto é zero. Esses são apenas alguns dos conceitos mais importantes da química geral básica e, para aqueles que consideram a tabuada fundamental no estudo da matemática, tais conhecimentos também são fundamentais no estudo da química. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!